VT de abertura Educação à Distância. Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome: Educação à Distância. Curso técnico em Biblioteconomia, Catalogação Descritiva. Aprender noções básicas da catalogação utilizando o AACR2R. Professora Ana Cláudia Araújo. Ela é branca, está em pé, cabelo longo e ruivo, olhos castanhos, veste vestido preto com blusa branca por dentro. Usa colar e brincos, visto da cintura para cima. Olá a todos! Nós estamos aqui hoje para tratar da competência 2. O assunto que nós iremos trabalhar nessa competência é como catalogar, baseado nas regras de descrição do Código de Catalogação Anglo-Americano, o AACR2 revisado, em sua segunda edição. Hoje, nós estamos aqui na Biblioteca Central da Universidade Federal de Pernambuco, especificamente no setor Memorial Denis Bernardes. Este setor é responsável por preservar a memória da universidade, bem como do estado de Pernambuco. Na competência 1, vocês tiveram a oportunidade de interagir com os tutores virtuais, tratando do que é catalogação, o que é descrição. Então, esta disciplina, catalogação descritiva, ela é responsável por descrever fisicamente os objetos informacionais de uma biblioteca ou qualquer outra unidade de informação. A catalogação ela é dividida em 3 partes: dados de localização, pontos de acesso e descrição bibliográfica. Os dados de localização nós já falamos na competência 1, que se referem à classificação no livro e ao número de Cater que vocês têm que utilizar, o código de classificação, ou a classificação decimal universal, ou a classificação decimal de Dewey, que esse assunto é tratado na disciplina representação temática. Nós não tratamos em catalogação. E também o número de Cater, que contém a notação de assunto do livro, que consta na etiqueta, é o número de chamada, que é o número que nós vamos localizar o livro na estante. Então, o ponto de acesso em catálogos manuais, como esse aqui, que na verdade os catálogos manuais já estão em desuso, nós utilizamos os sistemas de gerenciamento eletrônico em bibliotecas, mas pode acontecer de vocês verem em alguma biblioteca ainda, como a Biblioteca Pública Estadual de Pernambuco, ainda utiliza o catálogo manual, porque o sistema de informação utilizado lá não é tão estável como em outras instituições. O ponto de acesso em catálogo manual geralmente é por autor, título ou assunto da obra, o assunto a que a obra se refere. Então, esse ponto de acesso de autor, é preciso que haja um controle de autoridade. Nós, profissionais de informação, precisamos seguir um controle de autoridade. O de assunto também segue um catálogo já uniformizado de assuntos para ser feita a catalogação, tanto no catálogo manual quanto no catálogo em linha, que é o catálogo digital. Nós tratamos no caderno, que vocês precisam ler, a competência 2 do caderno de vocês, que está disponível no ambiente virtual, nós trabalhamos todos os tipos de pontos de acesso, que tem autor, pessoa física, autor, entidade e outra entrada que é por evento. Então é preciso que vocês fiquem muito cientes disso, porque há as diferenças e as ordens de serem utilizados. Para catalogar, nós utilizamos o Código de Catalogação Anglo-Americano em sua segunda edição revisada. Este código ele é dividido em 2 partes. A primeira parte, Requisitos de catalogação, AACR2. Parte 1. 1. Regras gerais de descrição, 1.1. 2. Livros, folhetos e folhas impressas, 2.1.
3. Manuscritos cartográficos, 3.1. 4. Manuscritos, incluindo coleções manuscritas, 4.1. 5. Música, 5.1. 6. Gravações de som, 6.1. 7. Filmes cinematográficos e gravações de vídeo. 8. Materiais gráficos. 9. Recursos eletrônicos, 9.1. 10. Artefatos tridimensionais e realia, 10.1. 11. Microformas, 11.1. 12. Recursos contínuos, 12.1. 13. Análise, 13.1. Parte 2. 21. Escolhas dos pontos de acesso, 21.1. 22. Cabeçalhos para pessoas, 22.1. 23. Nomes gráficos, 23.1. 24. Cabeçalhos para entidades, 24.1. 25. Títulos uniformes, 25.1. 26. Remissivas, 26.1. Tem os capítulos referentes a cada tipologia documental que nós temos em bibliotecas ou unidades de informação. A segunda parte trata das remissivas, os pontos de acesso, dentre outros. As regras contidas no Código de Catalogação, elas cumprem e se baseiam nas ISBDs que estão no caderno de vocês, que é separada por 8 áreas de descrição. Essas áreas de descrição... Áreas de descrição. Área 1, do título e da responsabilidade. Área 2, da edição. Área 3, dos detalhes específicos do material. Área 4, dos dados da publicação. Área 5, da descrição física. Área 6, da série. Área 7, das notas. Área 8, do número internacional normalizado. Cada uma precisa ser definida a partir de pontuações também que nós colocamos no caderno. Quais são as fontes de informação que nós podemos retirar os dados para catalogar um livro? Qual é a fonte principal? Qual é a fonte principal de informação que nós utilizamos para catalogar uma tese de dissertação, um manuscrito, uma carta? Aqui nós vamos mostrar para vocês alguns exemplos. O capítulo 1 do Código, ele contém as regras gerais para a descrição física de acervos. Então é preciso sempre se basear nessas regras gerais. A partir do capítulo 2, são formatos específicos, acervos, tipologias documentais específicas, e aí vocês precisam seguir as especificidades de cada capítulo para o item que estiver catalogando. É fundamental que se tenha o código na biblioteca ou na unidade de informação. Para o livro, por exemplo, a fonte principal de informação é a folha de rosto, o seu verso, o verso da folha de rosto, bem como o colofão, que está aqui no final do livro. A folha de rosto é onde está o nome do autor, o título do livro, às vezes a edição do livro, o nome da editora, o ano. Quando estas informações não estão na folha de rosto, é que nós recorremos às outras fontes aqui citadas. Além disso, a lombada do livro também contém informações, bem como a sua capa. O capítulo 2 trata de livros e folhetos. Aqui nós separamos algumas tipologias que nós temos no Memorial Denis Bernardes. O memorial, ele é constituído por 11 fundos documentais e nós temos livros, periódicos, manuscritos, documentos arquivísticos, que são documentos administrativos da biblioteca da Faculdade de Medicina e da Escola de Belas Artes. Na verdade, a Escola de Medicina e a Escola de Belas Artes de Pernambuco, quando o campus ainda nem existia. Para manuscritos, nós utilizamos um outro capítulo do Código. E qual é a fonte principal de informação? É o próprio item. Aqui, por exemplo, nós temos uma carta do Fundo Documental do conselheiro João Alfredo, que foi conselheiro aqui no estado de Pernambuco no período do Império. Para descrever essa carta,
nós temos que ler o item em si, visto que ela não é envolvida, não tem capa, não tem lombada como o livro e a tese tem. Além desses materiais que nós já mostramos, temos também aqui no memorial discos de vinil, fitas cassete, fitas Umatic, VHS, DVD e também objetos de museu. Os objetos de museu eles estão inseridos no capítulo de artefatos tridimensionais e realia. Qual é a fonte de informação mais importante para se retirar as informações para catalogá-la? Enfim. A professora manuseia um artesanato. É um boneco de cavalo marinho, de barro, colorido. Está em cima da mesa com os demais objetos citados. Nós precisamos analisar o item para saber se tem autor, se tem o ano da peça, quando ela foi produzida, o local de onde é, dentre outras informações. A fita, toda e qualquer fita, seja VHS ou Umatic, nós procuramos a fonte de informação. Ela abre a caixa de fita e fala as informações que precisam estar no objeto. Dentro da caixa e geralmente elas têm uma etiqueta onde nós podemos retirar as informações que são importantes para a catalogação. Da mesma forma, a fita cassete. A fita cassete e o disco de vinil, eles estão inseridos no capítulo registros sonoros, e são referentes aos registros sonoros. Existe um capítulo específico para isso. No disco de vinil, a fonte principal de informação é a etiqueta. Quando nós não temos dados relevantes para catalogar na etiqueta, nós nos utilizamos do encarte, que vem acompanhando o disco, quando este vem, ou da capa. A capa, nós temos informações tanto na frente quanto no verso, na maioria das vezes. Esse disco aqui, ele tem Vânia Bastos cantando Caetano. Quem seria o autor principal? Quem seria a entrada? Qual era que a gente colocaria? Em disco é uma situação um pouco diferente de outros materiais, pois o compositor é Caetano Veloso, então ele é o autor da obra. A entrada secundária viria para Vânia Bastos. No livro, quando nós mostramos o livro, dissemos que na folha de rosto geralmente vem o autor, o título, a editora e o ano da obra e o local da editora. Nesse aspecto, cada material, cada tipologia documental, vocês precisam recorrer ao capítulo referente à tipologia. Professora fala com uma imagem de fundo, planta da cidade do Recife. No caderno da competência 2, nós também tratamos dos 3 níveis de descrição. O primeiro nível, o segundo nível e o terceiro nível. Cada um desses níveis, eles precisam conter algumas informações, como título, autor, editora. Então, nós gostaríamos de solicitar a vocês, que vocês analisem este mapa e verifiquem, no primeiro nível, quais as informações que vocês descreveriam. E no segundo nível, quais as informações que vocês colocariam. E o terceiro nível também. Sempre lembrando que nós catalogamos para os usuários. Então, é importante pensar o que um usuário de material cartográfico gostaria de saber a respeito da obra. Quais as informações relevantes para que ele possa recuperar as informações contidas no mapa. Bem, pessoal, chegamos ao final da competência 2 e enfatizamos sempre a necessidade de vocês lerem o caderno e também o material complementar que colocamos no ambiente virtual sobre catalogação de materiais especiais.
Gostaríamos que vocês tenham um bom aproveitamento no curso e que possam interagir ao máximo no ambiente virtual para que possam ter um melhor aprendizado. Som direto, Denis Ramos. Imagens, Camila Silva, William Oliver. Interpretação de Libras, Davidson da Silva. Audiodescrição, Jonara Medeiros Siqueira. Produção de vídeo, Joana Rodrigues. Edição, Guilherme Cabral. Direção de arte, Guilherme Cabral. Professor autor, Ana Cláudia Araújo. Design educacional, David Souza Nascimento. Renata Marques de Otero. Terezinha Mônica Sinício Beltrão. Coordenação do curso, Hugo Carlos Cavalcante. Coordenação executiva, George Bento Catunda. Coordenação geral, Paulo Fernando de Vasconcelos Dutra. Videoaula produzida em outubro de 2015. Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação Integral e Profissional, em convênio com o Ministério da Educação, Rede ETEC Brasil.